Hoje, a gente vai mergulhar em uma verdadeira cápsula do tempo. Sabe, um dos documentos cristãos mais antigos que existem. Mas olha, não é um texto complicado, cheio de teologia densa. É uma carta. Uma carta mesmo, cheia de sentimento, de conselhos urgentes, escrita para uma comunidade que estava vivendo uma pressão que a gente mal consegue imaginar. Para a gente conseguir sacar o impacto dessa carta, a gente precisa viajar no tempo. Pensa só, estamos em Tessalônica, uma cidade grega super movimentada. Aí uma pequena comunidade, novinha na fé, recebe essa mensagem, escrita à mão por Paulo, Silvano e Timóteo. Era algo muito pessoal, sabe? Íntimo. Eles nunca, jamais iriam sonhar que aquilo ali se tornaria um texto fundamental para milhões de pessoas. E isso já nos joga direto numa pergunta fascinante. Como é que uma correspondência tão específica para um grupo de gente de quase 2000 anos atrás conseguiu atravessar os séculos e virar essa fonte universal de esperança e de direção? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos começar pelo comecinho da carta. A primeira coisa que Paulo faz é, na verdade, bem surpreendente. Ele elogia e muito o caráter daquela igreja em Tessalônica. Ele não chega com crítica, não. Ele chega com uma admiração profunda pela fé que ele estava mostrando, mesmo debaixo de ataque constante. O que é muito interessante aqui são esses três pilares. Paulo não está falando de fé, amor e esperança como ideias abstratas. Não, não. Ele fala de uma fé que aparecia em ações concretas, que ele chama de operosa. Um amor que pedia sacrifício, a abnegação, e uma esperança firme, que mantinha todo mundo de pé no meio da perseguição. Era uma fé vivida na pele, não só na cabeça. E esse ponto aqui, nossa, é absolutamente crucial. A fé deles não brotou no lugar de paz, de conforto. Muito pelo contrário. Ela floresceu no meio de muita tribulação. E mesmo assim, eles receberam a mensagem com a alegria do Espírito Santo. Essa mistura explosiva, sabe? Sofrimento e alegria. Era isso que tornava o testemunho deles tão magnético, tão poderoso. A partir daqui, a carta dá uma virada no foco e se volta para o próprio estilo de liderança de Paulo. Ele meio que se defende de algumas acusações, mostrando um modelo de liderança que era radicalmente diferente dos mestres da época, que muitas vezes só queriam saber de fama e dinheiro. E o jeito que ele desenha esse método é simplesmente brilhante. Paulo usa duas metáforas super-humanas. Primeiro, ele se compara a uma mãe que amamenta, com todo aquele cuidado gentil, aquele carinho. Ao mesmo tempo, ele se vê como um pai, que orienta, que encoraja, que disciplina com amor. Era uma liderança que, ao mesmo tempo, nutria e fortalecia. Aqui a gente vê as marcas que definiam a abordagem dele. A motivação principal? Agradar a Deus, não as pessoas. O método dele? Rejeitava qualquer tipo de bajulação ou truque para ganho pessoal. E, de um jeito impressionante, ele trabalhava com as próprias mãos para se sustentar, para ter certeza de que não seria um peso para ninguém ali. Era integridade em ação, pura e simples. Bom, depois de defender a sua liderança, a carta muda de tom mais uma vez. Agora, Paulo sai das explicações e entra nas instruções práticas. Ele começa a detalhar como é que essa fé toda deveria aparecer no dia a dia dos tessalonicenses. O conceito central aqui é a santificação. Para Paulo, essa é a vontade de Deus, uma vida separada para ele. E ele torna isso bem prático, focando primeiro num chamado à pureza moral. Para a gente, hoje, isso pode parecer comum, mas na cultura daquela época, a cultura greco-romana, onde a imoralidade sexual era normal, essa era uma instrução radical, totalmente contracultural. E além da pureza moral, as instruções de Paulo para a vida pública eram surpreendentemente simples, mas olha, muito profundas. Viver de forma tranquila, cuidar da própria vida e trabalhar honestamente. Não se tratava de fazer grandes coisas heróicas, mas de ter um caráter consistente, íntegro e responsável na rotina. E aqui está o porquê. O objetivo final não era só o bem-estar de cada um. Era para que o jeito deles de viver fosse um testemunho poderoso, respeitável para quem estava de fora, para os não crentes. A vida diária deles deveria ser uma pregação silenciosa, mas extremamente eficaz. Nesse ponto, a carta toca numa ferida aberta, uma questão que estava trazendo muita ansiedade para a comunidade. A pergunta era: o que acontece com quem morre antes de Cristo voltar? Dava para sentir o medo e a dor do luto deles. A resposta de Paulo é uma das passagens mais consoladoras de toda a Bíblia. Ele não proíbe o luto, claro que não. A dor da perda é real, é humana. Mas ele diz que o luto de quem crê é diferente, porque é um luto atravessado pela esperança. E então, ele descreve essa esperança numa sequência que é de tirar o fôlego.
a descida do Senhor, a ressurreição de quem já partiu e o grande encontro de todos, vivos e ressuscitados, com Cristo nos ares. A promessa central é a reunião. Ninguém vai ser esquecido. A separação pela morte não é o fim da história. Com essa esperança gigantesca bem estabelecida, a parte final da carta foca numa questão prática. Como a gente deve viver à luz dessa promessa? Se Cristo realmente vai voltar, como que isso afeta o nosso agora? Paulo usa uma metáfora famosa e até um pouco chocante. A vinda do Senhor será como um ladrão de noite, súbita, inesperada, numa hora em que ninguém está esperando. O ponto, então, não é tentar adivinhar a data, mas viver num estado de constante prontidão. Ele cria um contraste bem forte entre duas maneiras de viver. Os filhos do dia vivem alertas, espiritualmente sóbrios, protegidos pela fé e pelo amor. Do outro lado, os filhos da noite estão dormindo espiritualmente, vivendo no escuro, totalmente despreparados. É um chamado bem claro para escolher a luz. E essa prontidão toda se mostra na prática, em como a comunidade funciona. Respeitar a liderança, corrigir com amor, consolar quem está sofrendo, apoiar os mais frágeis, ter paciência com todo mundo e quebrar o ciclo de vingança. Fica claro que uma comunidade saudável é uma comunidade preparada. E no coração de toda essa preparação está essa tríade inesquecível. Alegrar-se sempre, mesmo na dificuldade. Orar sem parar, mantendo a conexão com Deus sempre ativa. E dar graças em todas as circunstâncias. Esse é o ritmo, sabe? A pulsação de uma vida que é vivida na luz. E a carta termina com uma palavra final de profunda segurança. A capacidade de viver desse jeito não vem da nossa força de vontade. Vem da fidelidade de Deus. Aquele que chamou é fiel para nos capacitar a cumprir esse chamado. A confiança, no fim das contas, está nele. E assim, a gente volta para o começo. Essa carta, enviada para uma comunidade pequena debaixo de uma pressão imensa, oferece um projeto atemporal de fé, liderança, vida diária e, acima de tudo, de esperança. O que nos deixa com uma pergunta para levar daqui. Como essa esperança tão antiga, a promessa de um reencontro e de um futuro com Deus, pode de verdade moldar e dar sentido à maneira como vivemos a nossa vida hoje?